oficina de teatro aqui da Comunidade Batista Vidas no Altar, sua liderança. Queremos fazer um agradecimento muito especial. Mudanças de planos acontecem também em nosso meio, na nossa organização, e a Alana, com tanto carinho, veio dar essa força para nós. A Alana, essa moça que caminhou entre os corredores aqui, Deus possa abençoar ela e também toda a equipe. Bom, estamos aqui já diante daquele que irá ministrar a palavra dessa terceira noite, que marca também o encerramento. Houve mudanças no plano também de quem iria pregar, e quando nós convocamos o Daniel, imediatamente ele disse: eis-me aqui. Isso é coisa de cidadão do reino, de quem é cidadão mesmo. Deus te abençoe, Dani. Ele está em recuperação de fratura de fêmur, mas não negou a responsabilidade. Amém? Acho que se puder até fechar essa porta, talvez até fique um pouco melhor, A gente sente um pouquinho menos a interferência de fora. Mas se tiver muito calor, deixa, toda hora que passa o que passou agora. Dani, Deus te abençoe ricamente e que Ele te use poderosamente em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Para mim é uma honra muito grande estar nessa noite aqui para poder trazer a palavra de Deus. E eu falava com Deus: Pai, eu vou falar o quê? A minha esposa ministrou aqui na sexta-feira. Eu falei: eu vou ficar ali atrás, ali, que ninguém vai me ver chorando lá. Eu chorava que nem uma criança em ver a obra que Deus fez na vida dela, em ver o que Deus fez na nossa vida. E vendo o Gustavo ministrando aqui também, falando sobre a sua família, sobre a sua chegada a Cristo. Esse tema, ele é muito forte, que é um tema que baseia todo o Evangelho, que baseia toda a história da Bíblia, que baseia nossas vidas. Eu tenho muito que agradecer pela confiança dos meus pastores, dos meus líderes, por confiar na minha pessoa, eu, um mero pecador. E se não fosse a graça de Jesus, não estaria aqui. Todos que não me conhecem, eu sofri um acidente há uns 2 meses atrás, fraturei o fêmur. E talvez as pessoas vejam que essa fratura foi um livramento de Deus, mas o livramento maior foi se a cerca onde eu bati minha perna era mais ou menos 20 centímetros assim de redondo, sabe? Um tronco de madeira, e embaixo uma ribanceira. E lá, como tinha históricos de cair caminhões, lá por ser uma serra, do esporte que eu faço é esporte de ladeira, fazia, Se eu fizer de novo, a mulher dá baixa na carteira. Aí tem esse tronco, e para muitos viram como um acidente para me parar e tal, mas eu fiz um livramento de morte de Deus, porque se fosse uma cerca normal, uma cerca fina, pastor Elias, eu tinha batido nela e tinha ido de mundo abaixo, porque eu vinha mais ou menos naquele perímetro ali da ladeira, bati uns 70 km por hora. E Deus me deu esse livramento, graças a Deus estou me recuperando, fiz 2 meses já. E se eu estou aqui é para a honra e glória do nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero que você ligue seu pensamento com o reino de Deus. Eu quero que você conecte o Wi-Fi celestial nesse momento. Tenta pensar só sobre o reino de Deus nesse momento. Senhor meu Deus e nosso Pai celestial, nosso Abba, o nosso Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, o nosso Deus que nos remiu, o nosso Deus que nos trouxe nesse lugar hoje para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, o melhor de Ti, que é Jesus, que foi entregue por nós, ó Deus, na cruz para nos salvar. Senhor, que todo impedimento, meu Pai, do inferno venha cair por terra, que todo espírito maligno que vem para trazer distrações, que seja amarrado, queimado, que seja repreendido desde já no nome de Jesus, porque a Tua palavra vai ser ministrada e ela não vai voltar vazia, ó Deus, ela vai trazer frutos e frutos que permaneçam em nome de Jesus. O nosso tema em grego diz Euteto rebasileia epiges, o teu reino sobre a terra. E Deus falou coisas importantes conosco aqui na sexta-feira, ontem, sobre o seu reino, sobre a minha vida.
e sobre o seu reino, sobre a nossa família. Isso é muito poderoso, porque Deus, quando vem sobre nós, Ele gera transformação de vida. A Lidiane pregou sobre duas pessoas que foram impactadas pelo reino de Deus, Zaqueu e a mulher samaritana, e começaram a se comportar de uma maneira diferente. O Gustavo pregou sobre o reino, sobre a família, paz, justiça e alegria no Espírito. E eu vou falar um pouco sobre o reino de Deus sobre a terra. Jesus teve uma conversa básica ali com Nicodemos em João 3, que ele disse assim: Nicodemos, em verdade eu te digo que quem não nascer de novo, ou não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, Nicodemos, eu digo a você, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava ensinando bases de como conseguimos o nosso ingresso para entrar no reino. Eu vou fazer a leitura, Duda, eu vou ler na minha versão aqui. Não precisa colocar na tela não, porque quero que todos tenham o mesmo entendimento aqui que eu tive nessa tradução. A tradução que eu vou usar aqui é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela traz um entendimento desse texto maravilhoso. Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo 3, diz assim: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho querido. A parte mais forte desse texto. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse é o plano, é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Esse texto, ele mexe muito comigo. Eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu comecei a conhecer riquezas profundas na palavra de Deus através do estudo. Eu comecei a ver Deus revelando coisas poderosas e eu falava para Deus: Pai, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero ter mais intimidade com Jesus, eu quero que Jesus se revele a mim. E chegou um momento que o Espírito Santo falou ao meu coração: estude a minha palavra, leia a minha palavra, medite a minha palavra, porque você fazendo isso, você vai conhecer a meu filho Jesus. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus, Jesus é a palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Troca a palavra de Deus e lê assim: porque Jesus é vivo e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, onde ela entra e faz separação entre a alma e espírito. A Bíblia revela que Jesus é aquele que sai da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. É a própria palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, eu comecei a estudar o antes de tudo acontecer, antes de Deus dizer Bereshit bara Elohim. Não sei se eu falei certo, tem um hebraísta aqui que ele fica só de olho em mim, o irmão Cassiano. Bereshit bara Elohim. No
No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes desse princípio, Deus falar, haja luz, Deus teve que traçar um plano de resgate, pastor Rodney. Porque Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele veria que a sua criação ia cair, que a sua criação ia virar as costas para Ele. Mas olha que tão profundo como Deus nos amou, que nós estamos aqui hoje, mais de 5.000 anos desde a criação do mundo, porque Ele nos amou muito, mesmo sabendo que a gente ia virar as costas para Ele, Ele mesmo assim decidiu nos criar, mas Ele teve que planejar um plano, Ele teve que ter um plano de resgate, porque a partir do pecado nós não pertenceríamos mais a Deus, mas pertenceríamos ao diabo, ao pecador, aquele que pecou desde o princípio. E esse plano foi traçado antes do haja luz. Antes do haja luz, Deus brada na eternidade e diz haja cruz. Jesus se entrega antes mesmo de tudo ser criado. O pecado condenaria toda a criação de Deus. O pecado nos condenaria, nos lançaria para longe, porque fora de Deus não existe nada. Existe só sofrimento, dor. Existe só maldições longe de Deus. E o pecado faz isso, ele vem para nos matar. Ele vem para roubar a nossa paz, ele vem para roubar a nossa salvação. Mas Deus traçou um plano e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, não porque somos bons, não, porque Jesus é bom. E Deus teve que entregar o seu Filho, para que o reino dele pudesse vir sobre nossa vida, para que o reino dele pudesse vir sobre nossa família, para que o reino dele viesse sobre a terra, ele teve que entregar a Jesus. Olha o grau de qualidade do sacrifício de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que foste resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, e foi manifesto por vós nesses últimos tempos. Eu vou repetir. Tenta imaginar o tamanho do amor desse Deus. Tenta imaginar o quanto Ele amou você. Pense em você agora. O quanto Ele te amou, mesmo sabendo que você viraria as costas para Ele. Mesmo sabendo que chega um momento que a gente vira as costas para Ele. Aonde a gente pensa só em nossas coisas. Aonde a gente pensa só em conquistar. É o que nós mais vemos aí em muitas igrejas. Pessoas correndo atrás de profeta para receber revelação que vai vencer na vida. Mas esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito, é vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para nos dar a salvação. Estava falando para minha esposa hoje, para a pastora Sandra também, que a minha cota de lágrimas desse mês já acabou. Já chorei demais, meu Deus. Quando vem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, a gente sabe, os pastores que têm anos de ministério, sabem que quando chega aqui as pernas tremem. Porque diante dos meus olhos tem tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra. E toda vez que subimos aqui, pastor, toda vez que eu subo aqui, eu fico falando, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque não é fácil. Não é fácil ser profeta, não é fácil pregar a palavra de Deus. É difícil, sabe por quê? Porque você sendo profeta, você vai repreender pessoas e as pessoas viram a costa para você. Pessoas vão falar mal de você. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim não desista. Seja profeta nessa terra na mão de Deus. Independente do que vão falar de você, independente de que se vão julgar você ou não, seja profeta, mas seja santo, porque Jesus diz: seja santo como eu sou santo, e como é santo aquele que se assenta sobre o trono. Eu quero fazer uma pergunta básica para você, no seu entendimento. Deus está reinando sobre a terra, sim ou não?
Sim ou não? Deus está reinando sobre a terra? Não podemos confundir reino com controle. A Bíblia nos revela para que o reino de Deus seja estabelecido. Vai chegar o momento que Pedro fala também na sua segunda epístola, que os céus vai passar com um grande estrondo. Sabe aquele estrondo de um grande trovão que dá aquele medo? Pedro escreve que o grande e terrível dia do Senhor, como os profetas sempre falam, né, Cassiano? Os profetas do Antigo Testamento, o grande e terrível dia do Senhor vai chegar. Os céus passarão com grandes estrondos, os elementos cairão, se desfarão abrasados. Sol, luas, estrelas cairão sobre a face da terra, haverá um grande horror sobre a terra. Quando o grande e terrível dia do Senhor vier, quando Deus vir estabelecer o seu reino sobre essa terra. Eu não compreendo, Daniel Dantas, não sei a percepção das demais pessoas, que o reino de Deus ainda já está estabelecido sobre essa terra. Jesus veio para Deus poder conseguir reestabelecer o seu reino, o seu governo, porque o reino de Deus vai ser semelhante ao reino de Salomão na terra. Ele não vai ter inimigos. O governo de Deus vai ser sem objeções, sem inimigos, sem oposições. Só para a gente entender um pouco, nós vemos hoje no meio político, um presidente não consegue governar para todos com paz. Consegue, pastor? Porque tem inimigo, tem oposição. E desde que Deus criou a humanidade, sempre teve um povo que lutava contra Deus. Deus reinava, Deus governava sobre Israel de Gênesis até 1 Samuel capítulo 8, quando o povo pediu um rei a Deus. Deus colocou sobre ele a lei por intermédio de Moisés para reger esse povo, para que o povo fosse um povo que andasse em santidade, servindo a Deus. Deus levantou profetas, levantou juízes, sacerdotes, mas o pecado impedia que o povo servisse a Deus de verdade. E até hoje ainda o pecado impede que todo o povo sirva a Deus de verdade. Deus lançava o povo no cativeiro. O povo clamava, Deus tirava. O povo pecava de novo, Deus lançava cativeiro novamente. O povo entender que Deus queria que o povo andasse, o povo dele, o povo que ele chamou, se arrependesse. Se o meu povo que chama pelo meu nome se arrepender, orar, clamar, Deus vem e sara a terra. E Deus fez isso por muito tempo, levantou reis que se corromperam, reis que levou o povo a prostituir-se. Até que chegou o momento onde Jesus foi revelado, onde Jesus veio aqui, para de uma vez por todas remir o seu povo, para de uma vez por todas chegar o momento onde Deus vai estabelecer o reino sobre a terra. E nós entendemos que para falar um pouco sobre o reino de Deus sobre essa terra, falar desse tema, a gente tem que entrar um pouquinho no Apocalipse, no final das coisas, no final de todas as coisas. E existe uma visão do livro de Apocalipse que eu estudei, e eu não vou falar das outras porque vai prolongar, mas eu acho que é a mais coerente com os textos bíblicos, que chama a visão futurista, onde que tudo que está escrito no livro do Apocalipse se cumpriu apenas do capítulo 1 até o capítulo 3, que fala sobre a visão de João, quando ele estava na ilha chamada Patmos, preso por pegar o evangelho, por levar o evangelho da salvação, e Jesus o arrebatou em espírito e se mostrou a ele com seu corpo glorificado, seus cabelos mais brancos que a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés brilhando como latão reluzente, e a espada de 2 gumes que saía da sua boca. Na mão de Jesus tinha 7 estrelas, que era representada os 7 anjos das igrejas da Ásia. E havia no meio de Jesus estava no meio de 7 candelabros, que representavam as 7 igrejas da Ásia. A igreja que perdeu o primeiro amor, a de Éfeso.
a igreja que passava por muitas tribulações, a igreja de Esmirna, a igreja que foi conhecida por ser doutrinada por Balaão, a igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava o espírito de Jezabel, a de Tiatira, a igreja que contaminou as suas vestes, a igreja de Sardes, a igreja que guardou as palavras de Jesus e não negou o seu nome, a igreja de Filadélfia, e a igreja que estava causando ânsia de vômito em Jesus, a igreja de Laodiceia. Então, do capítulo 4 em diante, nós estudando essa parte sobre o Apocalipse, essa visão futurista, nós entendemos que do capítulo 4 em diante são as coisas que ainda há de acontecer, e na visão pré-tribulacionista é a grande tribulação que vai estar ocorrendo. E por que entendemos isso? Porque a palavra eclésia, que é igreja, ela não aparece mais no livro do Apocalipse desde o capítulo 4 e vem aparecer só depois do capítulo 19. Então é por isso que entendemos que a igreja não passa pela grande tribulação. Paulo escreveu algo que traz esperança ao nosso coração sobre essa salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. É incrível que a palavra arrebatados no grego é harpazo, que significa tirados com força. Lembra aquela passagem que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, na partir do 54, que o arrebatamento da igreja será no piscar de olhos? É nesse momento que Deus vai vir com harpazo, vem tirar a sua igreja com força dessa terra. E essa é a nossa esperança, é isso que nós cremos. E nós temos que apressar a vinda do Senhor, para que tudo isso se acabe, toda essa dor que nós passamos aqui, todas essas aflições, para que a gente vá morar com o nosso Senhor, para que a gente vá conhecer aquele que está assentado sobre o trono. E na visão de Isaías, ele disse que viu o Senhor assentado, e os serafins o adoravam, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus que eu quero ver, é esse Deus que eu quero me encontrar, é esse Deus que eu quero me adorar. A Bíblia diz que nós vamos receber uma coroa, mas eu quero lançar a minha coroa igual aos 24 anciões diante dele, e me prostrar na presença dele e dizer: Deus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por entregar Jesus para nós, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse remido dos nossos pecados, e o diabo não tenha poder sobre nossas vidas. E vai chegar o momento, que também está escrito no Apocalipse, que diz, Apocalipse 21:3, e ouvi uma voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Você consegue imaginar essa vida de glória que Deus preparou para você, através de um plano que foi traçado antes mesmo do haja luz, para que você esteja lá com Ele, sem dor, sem tristeza, sem lágrima em seus olhos. Esse plano foi traçado por amor de mim, por amor de você, por amor de muitos que nos acompanham pela internet. Então faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Jesus sofreu demais
por nós. Jesus passou por dores que a medicina tenta explicar, mas não há como. Existem dores que só nós mesmos podemos explicar. Existem coisas que passamos que, por mais que tenha pessoas que passou por coisas semelhantes, mas não dá para explicar. Dores que tomam conta do nosso coração, aonde a gente quer largar a presença de Deus. Dores que vêm para nos roubar das mãos de Deus. Você já foi comprado, o preço já foi pago. Não deixe que essa dor que está tentando consumir a sua vida te roube das mãos de Jesus. Jesus já sofreu por nós. Jesus nos lavou com o seu sangue. Jesus foi preparar lugar. Há um lugar de paz para nós. Há um lugar que não vai se acabar a esperança, a alegria. Há um lugar que não haverá mais trevas. Há um lugar que não haverá mais profecia. Aleluia. Não haverá mais opressão do diabo. Não haverá mais dores. Cria essa esperança em teu coração que você vai pisar nesse lugar. Toma posse disso que já foi comprado para ti. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Pois o Senhor vem buscar. O Senhor vem buscar a sua igreja. E pode demorar anos. Eu espero que você continue buscando esse reino, buscando essa salvação. Porque o propósito da palavra de Deus é salvação. O propósito do Evangelho é salvação, é transformação, é o reino de Deus em nossa vida, é o reino de Deus sobre nossa família, é o reino de Deus nessa terra, aonde descerá um lugar preparado para nós, a nova Jerusalém prometida por Deus para a gente morar, para a gente descansar. O teu descanso não é aqui, o teu descanso é nos braços do Senhor Jesus, o teu descanso é no reino do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele louvor que fala que nós vamos andar por ruas de ouro, receber um tesouro, uma coroa de honra, ter as lágrimas arrancadas dos olhos pela mão do próprio Deus. O amor de Deus, falta palavras para explicar esse amor. Falta palavras para descrever o tamanho do amor de Cristo. Aquele que abandonou a sua glória, a glória que ele tinha com o seu Pai desde o princípio, veio se fazer carne para sofrer por você. Ele sofreu por nós, ele chorou por nós, ele nos amou. Você consegue compreender isso? Oh Deus, faz entrar, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, o tamanho do Teu amor. Faz entrar em nosso coração, ó Deus. Meu Deus, que o Teu povo venha compreender o tamanho do Seu amor, o tamanho da dor, ó Pai, que o Senhor sentiu naquela cruz, para poder estabelecer o Teu reino, para poder nos livrar, Senhor, nos livrar da mão do diabo, nos livrar do tormento eterno. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar. O Espírito de Deus está derramando uma unção de capacitação para aguentar dores.
Há pessoas que estavam dizendo: Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento. Deus, eu não aguento mais tanta demora para essa promessa se cumprir. Mas Deus está dizendo para você: eu estou te dando forças hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Apaga a luz, por favor, Alexandre. Oi? Cadê o Thales? Thales? Thales. O Senhor manda eu profetizar nessa noite. Assim diz Deus para a comunidade batista Vida no Altar: eis que eu faço coisas novas. Vocês viverão um poder que nunca viveram. Vocês realizarão milagres que nunca realizaram. A santidade ao Senhor encherá os vossos corações. Não caminharão mais caindo e levantando, vocês caminharão de cabeça erguida, porque eu sou o Senhor que capacito cada um de vocês. Há uma unção do Espírito Santo que está sendo derramada sobre a vida daqueles que estão sentindo. Há um toque de Deus no interior de muita gente nessa noite. Há dons espirituais sendo distribuídos nessa noite. Deus está levantando os profetas dele para essa geração. Deus está levantando pessoas que não têm medo de pregar o Evangelho. Darabachandarás. Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a manifestar o poder de Deus aí sobre a tua vida. Começa a falar em novas línguas. E se você ainda não é batizado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sorrabadarabachandarabachandarás. Sorremandarabachandarabachandarás. Oh, aleluia! Há um derramado do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Aleluia! Aos ministros do Senhor, imposição de mãos sobre o povo de Deus. Orem pelo povo com imposição de mãos. Pastores, líderes, em nome de Jesus, coloque as mãos e profetize a presença do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Sorremandarabachandararás. Sorremandarabachonararabachonarás. Ainda no ventre eu fui embarcado em ti. O sol da justiça brilhava sobre mim. Teu amor eu nem ouso explicar. O caminho a que não tinha feito. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando perdido te encontrei. Aleluia! Tentando fraco, forças em ti achei. Tua luz que sempre me guiou.
Rabashadarabanarabashandarai. Barbia forgia meremandas. Aleluia. 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 Eu quero fazer um convite nesse momento para pessoas que querem receber uma renovação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Pessoas que querem ser tocadas pelo Espírito, que têm desejo de ser cheio, vem aqui à frente em nome de Jesus, porque um caminho foi preparado, o Cordeiro foi sacrificado por amor de você. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui em nome de Jesus. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem em nome de Jesus. Aleluia. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus para levar a palavra, você que tem medo de pregar a palavra, você que tem vergonha de falar em público, vem aqui na frente, em nome de Jesus, receber a capacitação do Senhor. Venha ser tocado pelo Senhor. Você que tem o desejo, eu sei que tem pessoas que têm o desejo de pregar, eu sei que tem pessoas que têm o desejo de levar o Evangelho, mas tem medo, mas tem vergonha. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas já se frustrou, tem medo. Mas eu quero dizer para você hoje, venha buscar esse revestimento de poder e autoridade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Arrabassora machandará. Aleluia. Aleluia. Sarabada soramachale. Sore manarama sonarama shendere. Aleluia. Se tiver alguém aqui que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador diante dos homens, eu quero chamar você aqui, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como o Senhor da sua vida, esse Jesus que foi sacrificado por amor de mim e você. Se você nunca confessou a Cristo, levanta sua mão, vem aqui à frente. Não deixe que as barreiras te impeçam de entregar a tua vida a Cristo. Aleluia. Se você se afastou do Evangelho, se você está desanimado com a fé, em nome de Jesus, venha receber a oração do povo de Deus, dos profetas de Deus. Não saia da mesma maneira que você entrou, seja tocado. Tenha o reino do Senhor estabelecido sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero repetir isso. Pois
pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertos, os nossos pecados foram perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. E o plano é, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, unir tudo que existe no céu e na terra. Então, em nome de Jesus, seja tocado pelo poder do Senhor, seja cheio do Espírito Santo para fazer com que esse reino venha a ser estabelecido nessa terra. Aleluia, aleluia. Receber a nossa oração, a nossa intercessão. A nossa oração é o seguinte: que seja unção dobrada, que seja poder dobrado, que seja capacitação do alto sobre eles. Ore da sua maneira. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos teus servos, ó Pai, nesse momento. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que a tua capacitação, Senhor, seja cada vez maior, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Pessoas que têm o desejo de levar a tua palavra, meu Pai. Derrama, Senhor, a sua glória. Derrama, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, a capacitação que o teu Espírito traz, em nome de Jesus. Que essas pessoas, meu Deus, comecem a enxergar riquezas poderosas na tua palavra. Meu Deus, que o teu poder, Senhor, venha realizar, meu Pai, milagres extraordinários sobre a vida de cada servo teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a sua unção capacitadora sobre eles, ó Pai, nessa noite. E que nossa vida, que a tua igreja, meu Pai, que a vida da tua igreja a partir dessa noite não seja mais a mesma, que não seja mais a mesma, que a gente venha ser tomados pelo teu poder, que a gente venha ser tomados pela tua graça, em nome de Jesus. E que pelas nossas mãos, ó Pai, o Senhor realize milagres extraordinários para a honra, glória, louvor e adoração do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Segura só um pouquinho o instrumento, por favor. Eu quero um brado de júbilo da igreja. Uma vida acaba de aceitar Jesus pela internet. Aleluia. Irmã Jaqueline, a presença do Senhor te alcançou através da tecnologia. Olha a importância disso. Vidas sendo alcançadas pelo Senhor online. Glória a Deus. Irmã Jaqueline, ora assim comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço, Senhor, como meu único Deus, como meu único Salvador, como meu único Senhor. Eu peço que o Senhor apague os meus pecados e que o Senhor possa me ajudar a caminhar em tua presença, aprendendo a sua palavra, te servindo, andando em santidade. E a minha oração, irmã Jaqueline, é que Deus levante pessoas para que eu possa te ajudar a caminhar na fé.
Vem aqui na CBVA, vem conhecer a gente. Já foi? Volta para a CBVA, Jaqueline, vem caminhar com a gente, porque aqui tem milhares de pessoas para te ajudar a caminhar com Cristo. E a igreja aplaude o nome de Jesus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Pode continuar de pé, amados.